Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas ligados aqui no canal do NEP Honório Abreu. Segunda-feira, dia de continuarmos as nossas ponderações em torno de O Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 3º, Criação, conversando sobre a pluralidade dos mundos. Questionamento de número 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Dirão os espíritos. Não, eles não se assemelham de modo algum. Questionamento de número 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Responderão os espíritos. Sem dúvida, como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Pergunta de número 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Resposta dos espíritos. Crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos? Comentário do codificador Allan Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares, iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Agora, meus amigos, é hora de apurar os ouvidos, principalmente os espirituais, para meditarmos em torno das perguntas e das respostas concedidas pelos benfeitores amados. As perguntas de número 56 a 58 de O Livro dos Espíritos vão nos conduzir a uma reflexão sobre a diversidade da criação divina, especialmente no que diz respeito, logicamente, à pluralidade dos mundos que estamos analisando. Segundo os ensinamentos colacionados pelos Espíritos, os diferentes globos que compõem o universo, as diferentes moradas na casa do Pai, não possuem uma constituição física uniforme. Cada planeta apresentará características específicas, o que implicará que os seres que os habitam possuirão também organizações que precisarão ser adaptadas ao meio em que vivem. E há uma comparação belíssima quando os espíritos nos falam que, assim como na Terra existem os peixes que vivem na água e as aves que habitam no ar, em outros mundos as condições de vida irão variar conforme as particularidades de cada ambiente. Essa diversidade na constituição dos mundos e na forma dos seres que neles habitam demonstram cada vez mais a infinita sabedoria e a criatividade do nosso Pai Maior. A limitação do nosso entendimento faz com que muitas vezes nos prendamos às condições de vida que conhecemos na Terra, mas a realidade infinita do universo é muito mais vasta e muito mais complexa do que nós podemos conceber. Os espíritos nos falam, por exemplo, da eletricidade, a linguagem que eles se utilizam no século XIX, eletricidade essa que poderia desempenhar um papel vital em outros planetas, fornecendo luz e calor de maneira que desconhecemos. Quando nós vamos
Atacando a questão da pluralidade dos mundos, nós somos chamados a reconhecer que as leis da natureza são universais, porém elas se manifestam de formas diferentes conforme o ambiente. Assim, o que pode parecer estranho ou impossível para nós outros pode ser a norma em outros planetas, em outras casas, em outras residências. Isso, como eu venho sempre falando, ensina-nos a cultivar a humildade diante da grandiosidade do universo, valorizando a diversidade das obras de Deus, que cria e que governa com perfeição a todas as coisas. Está fazendo sentido ao seu coração? Eu, sinceramente, espero que sim. E caso seja a primeira vez que você aporta aqui no canal do NEP Honório Abreu, por favor, pelo menos considere inscrever-se no mesmo, acionando ao sininho das notificações para ficar ligado nos nossos estudos que são diários. Na semana que vem, nós iniciaremos o estudo do subtítulo Considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação, ainda no capítulo 3º de O Livro dos Espíritos, Criação. Uma jornada que estamos construindo em conjunto de aprendizado e de reflexão. Nós precisamos também, e sempre pedimos, curta, comente como nós podemos melhorar, mas acima de tudo, compartilhe. Essa família que nós estamos criando com e em Cristo Jesus, ela se engrandece quando nós convidamos outros corações para se irmanarem aos nossos corações. De nossa parte, desejamos uma excelente segunda-feira e uma semana iluminada. E eu, Uriel Augusto, tenho apenas mais uma coisa a dizer. Até o nosso próximo encontro.